Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque nem só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, amém? Estamos aí para dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Estamos no livro de Juízes, capítulo 16, amém? Onde fala sobre a vida de Sansão, 1120 anos antes de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos dar o entendimento, venha nos ajudar a discernir a palavra de Deus, amém? Como diz a palavra de Deus, sem Ele nada podemos fazer, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, nos colocamos agora neste momento, Pai, para Te glorificar e Te honrar, Pai, com a leitura da Tua palavra, Pai. Sim, Deus, queremos aprender mais de Ti, Pai, aprender através do Teu Espírito, através da Tua palavra, Pai, que seja a Tua boca falando conosco, Pai. Então, Pai, nos ensina, nos ajuda, que nós venhamos fazer com que esta palavra, Pai, venha entrar em nossa mente, Pai, venha nos aumentar a fé, Pai. Que essa palavra venha mudar, Senhor, áreas em nossa vida, Pai, que precisam ser mudadas, Pai. Que esta palavra venha fazer, Senhor, em nós, Pai, servos melhores e fiéis a Ti, Pai. Que nós não venhamos somente ouvi-la ou lê-la, Pai, mas que nós venhamos também cumpri-la, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Capítulo 16 do livro de Juízes. Então Sansão foi a Gaza e ali viu uma mulher prostituta e entrou a ela. A palavra então nos diz que este incidente ocorreu depois da matança dos 1000 filisteus, mas não nos diz quanto tempo depois. Sansão podia eliminar leões, vencer filisteus, mas não conseguia eliminar a sua luxúria nem dominar os seus apetites. Há um só caminho pelo qual a vitória sobre essas coisas pode ser obtida, e não são 5 caminhos ou 2 caminhos, só um caminho. O crente deve entender que Cristo é a fonte de todas as coisas que necessitamos e que a cruz é o meio. Significa que o crente deve ancorar a sua fé justamente em Cristo e na cruz, sempre fazendo disso o objeto de sua fé. Isso permite ao Espírito Santo, que opera totalmente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo, nos ajudar muito. De fato, só Ele pode nos ajudar com base nessas condições. Versículo 2. E foi dito aos de Gaza: Sansão veio para cá. E o cercaram e puseram espiões toda aquela noite à porta da cidade. E estiveram calados toda aquela noite, dizendo: Esperaremos até a luz da manhã, então o mataremos. Versículo 3. Mas Sansão dormiu até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e tomando as portas da cidade com seus 2 pilares e o seu ferrolho, colocou-as no ombro, e se foi e subiu com elas até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Tudo isso deveria pesar uns 454 quilos, 1000 libras ou mais. Por si mesmo ele não poderia de maneira nenhuma ter feito tais coisas. Apenas com a ajuda do Espírito Santo, isto poderia ser feito como de fato foi feito. Num certo sentido, mas sem a união profana, isso era um tipo de Cristo, ao qual desceu às profundezas da terra, não para ser culpado pela união com os seus habitantes caídos, mas para redimi-los. E ao raiar da alvorada ele rompeu as barreiras da sepultura e subiu ao Hebrom celestial, e dali conseguiu a vida eterna para os filhos dos homens degradados. Versículo 4. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Um crente, quando está dominado pela obstinação, pode ceder à tolice e ao pecado até mais do que o mundano. Isso explica a conduta terrível de Sansão com Dalila.
E vieram a ela os príncipes dos filisteus e lhe disseram: engana-o e saiba que consiste a sua grande força, e como poderíamos vencer, para que o atemos e o atormentemos. A cada um de nós te dará 1.100 siclos de prata. Até agora os filisteus estavam extremamente cautelosos com Sansão. De fato, não podiam ver nenhuma maneira para o derrotar, porém, eles se davam conta de que deveria haver um segredo para ele possuir tal força, e de fato havia. E Dalila disse a Sansão: eu te rogo que me declares no que consiste a tua grande força e como poderia ser amarrado para poderes ser afligido. Ele respondeu Sansão: se me atarem 7 vergas de vimes verdes, que ainda não estejam secas, então me debilitarei e serei como qualquer outro homem. E os príncipes dos filisteus então lhe trouxeram 7 vergas de vimes verdes, que ainda não estavam secas, e o atou com elas. E estavam os espias na casa dela, em uma câmara interior. Então lhe disse ela: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E ele rompeu os vimes como se rompe uma corda de estopa, quando sente o fogo. E assim não se soube em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: eis que me enganaste, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, eu te rogo, como poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se me atarem fortemente com cordas novas, com as quais nada fez, eu me debilitarei e serei como qualquer outro homem. E Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E os espiões estavam em uma câmara interior, mas ele as rompeu de braços como a um fio. E Dalila disse a Sansão: até agora me enganastes, e tem me tratado com mentiras. Declara-me, pois, agora como poderia ser amarrado. Então lhe disse ele: se teceres 7 tranças nos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia. Pela primeira vez ele menciona o seu cabelo, que era um símbolo de sua força. Não é possível ter comunhão próxima com o mundo sem, por fim, tornar-se parte do mundo. Então o que aconteceu a Sansão acontecerá a qualquer um. Deus nunca muda, tampouco mudam o encanto do mundo e os seus perigos. E ela as fixou em uma estaca e lhe disse: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Mas despertando ele do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas junto com o liso da teia. Ele disse ela: como dizes, tenho-te amor, visto que o teu coração não está comigo? Já me enganastes 3 vezes, e não me tens ainda declarado o que consiste a tua grande força. E aconteceu que, apertando-lhe ela cada dia com suas palavras, importunando-o, a sua alma foi reduzida a uma angústia mortal. Sansão nunca deveria estar naquele lugar. Não é possível, eu acredito, para nenhum crente que se submeta a tal situação não se deparar com o resultado final exatamente ao de Sansão. Companheirismo com o mundo é um dos maiores perigos, se não o maior perigo, para um filho de Deus. E descobriu-lhe, pois, todo o seu coração e lhe disse: nunca na minha cabeça passou navalha, porque sou nazireu de Deus, que significa separado para Deus. Desde o ventre da minha mãe, se for rapado, a minha força se separaria de mim e seria eu debilitado como qualquer outro homem. E vendo Dalila que tinha descoberto todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: venham, desta vez, porque ele me tem descoberto todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ela fez então com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamando um homem, rapou-lhe as 7 tranças da sua cabeça, e começou a afligi-lo, pois a sua força se separou dele. Ele disse ela: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E logo que despertou ele do sono, disse: ainda esta vez sairei com as outras vezes e escaparei, não sabendo que o Senhor já havia afastado dele. Não há nada pior que se possa dizer de uma pessoa do que o Espírito do Senhor se afastou dela. É forte. Mas os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e levaram-no para Gaza.
e lhe amarraram com cadeiras e girava ele um moinho no cárcere. Os filisteus tiraram a visão dele e o degradaram a uma posição miserável de moer grãos e zombavam dele. Esses são sempre os resultados morais na associação com o mundo. O mundo obtém o domínio, o cristão perde sua visão e liberdade e torna-se um simples provedor de entretenimentos para a igreja. É isso basicamente o nível mais baixo ao qual a igreja moderna sucumbiu. Ela não é mais do que um centro social que provê um bom entretenimento e que Deus nos ajude. É forte. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer como antes de ter sido rapado. Aleluia. O crente caído pode levantar-se. O cabelo, no sentido espiritual, pode começar a crescer outra vez. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício a Dagom, o seu Deus, e para alegrar-se, dizendo: o nosso Deus nos entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. E eles atribuíram a perda da força de Sansão e de seu Deus, Dagom, e se achavam que este derrotara o Senhor, o Deus dos israelitas. A imagem de Dagom tinha a cabeça, o peitoral e as mãos de um ser humano e o resto do corpo de um peixe. E vendo o povo, louvaram ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual tinha matado muitos dos nossos. E aconteceu que, alegrando-se o coração deles, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e faziam com que brincasse diante deles, e o puseram em pé entre as colunas. As duas colunas eram que sustentavam a casa de culto a Dagom. E Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: aproxima-me e me faça palpar as colunas sobre as quais se sustenta a casa, para que me apoie nelas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e todos os príncipes dos filisteus estavam ali, e no piso alto havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam olhando o escárnio a Sansão, zombando dele, achando que sua cegueira e ele não possuía recurso nenhum, né? Então clamou Sansão ao Senhor. Este tipo de oração que fez Sansão sempre será ouvido pelo Senhor, e disse-lhe: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim agora e me fortaleças. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu tome vingança dos filisteus pelos meus 2 olhos. E agarrou-se logo Sansão às 2 colunas do meio, sobre as quais se sustentava a casa, e estribou-se sobre elas, numa com uma mão direita e na outra com a sua mão esquerda. Tenha curiosidade de quando e o que estavam pensando os milhares de filisteus quando eles viram Sansão pôr seus braços ao redor dessas colunas. Os gestos e as brincadeiras provavelmente podiam ser ouvidos de longe. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Aqui diz que Sansão não cometeu suicídio, mas deu a sua própria vida. E empurrando ele com força, caiu a casa sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. E foram muitos mais do que deles matou na sua morte do que eles matou em vida. E desceram então aos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tornaram e o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai em Manoá. E ele julgou Israel durante 20 anos. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo de número 16 do livro de Juízes, né? Aqui aprendemos mais um pouco, né? Deus nos ensinando aqui que a aliança com o mundo, né? A gente ceder para as coisas do mundo, a probabilidade da gente se juntar e fazer até as coisas piores, né? O cristão fazer coisas piores com o mundo é de 100%. Amém? Portanto, não podemos dar ouvidos que nem Sansão deu ouvidos a Dalila, né? Ela por diversas vezes importunou ele. E eu creio que se ele tivesse saído, se ele tivesse deixado aquilo ali, ele não teria passado pelo que ele passou, né? E o Espírito de Deus não teria abandonado ele. E eu creio que isso acontece muito com nós cristãos hoje em dia, né? Muitas vezes a gente se apaixona por alguma coisa do mundo, né? Seja dinheiro, seja o que for. E a gente se deixa levar muitas vezes por nossos pensamentos, por nossa vontade.
E por muitas vezes o Espírito de Deus ele se afasta da gente, pelo fato da gente estar vivendo isso, assim como Sansão viveu. E aí, como a palavra de Deus diz que aquilo como semear certamente colherá, né? Muitas vezes nós temos até passado por coisas piores que Sansão, espiritualmente falando, né? Então que com essa palavra a gente venha a aprender a não se aliar com as coisas do mundo. Vamos nos esforçar, amém? Vamos lutar, continuar sempre lutando, a gente não pode nunca desistir. Por mais que de repente nós estejamos numa situação de aliança com o mundo, a gente deve de continuar lutando porque com certeza Deus ele dará a vitória, como ele deu a Sansão. Sansão clamou ao Senhor, né? Se fez humilde, declarou ali, pediu perdão. Eu creio que Sansão pediu perdão pelo feito, e Deus ele é misericordioso para voltar a ajudar, amém? Infelizmente Sansão ali morreu, que nós não venhamos morrer espiritualmente, amém? Mas sim continuar lutando. Esse é o nosso objetivo, amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo esse momento, né? Que Deus nos ensina mais uma vez que a palavra dele é o ensinamento que a gente precisa. A palavra dele na verdade é tudo que a gente precisa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, por esta palavra, Pai. Te agradecemos por mais uma vez o Senhor ensinar em nosso coração, Pai. Mas que essa palavra, Pai, não venha se perder, Pai, mas que nós venhamos colocar em prática, Pai. Que em nome de Jesus nós venhamos conseguir colocar ela em prática, Pai, para que tudo na nossa vida venha bem, Pai. E que isso venha se refletir, Pai, em nossa família, que isso venha refletir, Pai, em nossos amigos, que isso venha refletir em nossa volta, Pai. Que nós não venhamos tão somente ouvir ou falar da Tua palavra, mas sim praticar, Pai. Que o Espírito Santo nunca venha se afastar, que nós não venhamos fazer coisas para o Espírito Santo se afastar, Pai. E se isso vier a acontecer, Pai, nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Pai, e falamos que nem Sansão, Pai. Perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, mas que o Teu Espírito volte, Pai, volte e fique conosco, Pai. Para que nós possamos, Pai, vencer, Senhor, os filisteus, Pai, que hoje são as hostes do mundo celestial, Pai, o nosso inimigo de nossas almas, Pai. Então, em nome de Jesus, obrigado, Deus, e que essa palavra, Pai, ela vá de encontro, Pai, não somente a mim, Pai, mas que ela venha de encontro a muitas pessoas que, de repente, estão nessa mesma situação que Sansão, Pai. Mas a Tua palavra disse, Pai, que há solução para tudo sempre, Pai. A Tua palavra há solução, Pai. Até para a morte a Tua palavra tem solução, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, e lhe pedimos, Pai, fica conosco, continua conosco, e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, compartilhe, vamos fazer o ID de Cristo. Visite-nos no canal do YouTube, IEFP Estrela RS. Lembrando que isso não é para a glória do homem, amém? É uma das maneiras que nós temos hoje de proclamar o Evangelho de Cristo, amém? É uma das portas que estão abertas aí, que ainda estão abertas, né? Muitos lugares aí no mundo não têm essa possibilidade. Então, ajuda-nos a proclamar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.